Meus amigos, boa noite. Sempre é muito bom, retornar a Caçapava, em particular na casa do irmão Francisco, rever amigos, fazer novos amigos, por certo, e procurarmos, cada um de nós, dar a nossa contribuição para este movimento de fraternidade do Espiritismo e também desse movimento de estudo doutrinário acerca da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Numa manhã de abril, num dia nublado de 1858, o senhor Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, amanheceu um tanto acabrunhado. Estando ele em seu pequeno escritório, em seu pequeno gabinete, tendo sobre a mesa variadas cartas de detratores seus, contraditores do Espiritismo, e que ele tinha o cuidado de responder cada uma daquelas cartas, pensava ele de que maneira poderia o Espiritismo contribuir para que as pessoas se encontrassem consigo mesmas, e se na verdade o Espiritismo atenderia os seus objetivos de contribuir na transformação moral da humanidade, contribuindo assim na transformação moral de cada um daqueles que tivessem contato com a doutrina espírita. Quando adentrou o pequeno gabinete, sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, chamada por ele docemente de Gabi, trazendo nas mãos um pacote e um envelope. Entregou o envelope a ele, e ele já imaginou que seria mais uma daquelas tantas cartas que se somavam sobre a mesa e que ele mais uma vez teria que responder, apresentando os pontos principais do Espiritismo para esclarecer aqueles que apresentavam as contradições da nova doutrina. Mas ao abrir o envelope, viu tratar-se de uma missiva que logo no início já o agradecia e dizia assim: Senhor Allan Kardec, muito obrigado, porque se hoje estou aqui escrevendo ao Senhor, é porque na verdade tive condições de resistir à vontade de me matar. Sou encadernador e desde a mocidade entreguei-me a este ofício, e pensava ter alguém que pudesse ser a companheira certa para a continuidade dos meus dias, e concedeu-me ele, o Senhor da vida, esta pessoa. Assim que nos conhecemos, rapidamente nos casamos, mas também após alguns meses de matrimônio, acometida por uma doença fatal, ela veio à morte. Nesse instante, instalou-se em mim uma tristeza, um desencanto, uma decepção com a própria vida, não encontrando então razões para continuar os meus dias. Entreguei-me ao vício da bebida, faltei variadas vezes ao serviço, correndo o risco de ser demitido, e praticamente me restringia ao meu quarto, sofrendo, chorando e só saindo dali para buscar novamente uma garrafa de bebida num bar. Quando então surgiu-me à mente, parecendo ser uma voz tresloucada, que me indicava o suicídio como solução dos meus problemas. A voz dizia-me: é tão fácil acabar com isso.
Busque a morte, a cessação de tudo, e os seus problemas desaparecerão. Como não tinha mais razão para viver e não tinha conhecimento sobre a vida e nenhuma religião, parecia-me que aquela voz encontrava em mim caminhos para que eu efetivasse então a minha morte. E numa madrugada em que não consegui resistir, como Dantes fazia, saí pelas ruas, dirigindo-me à Ponte Marie, sobre o rio Sena. Pensava eu então lançar-me em direção às águas daquele rio, deixando-me sossobrar entre as águas e buscando o fundo delas e encontrando-me com a morte. E quando lá cheguei à Ponte Marie, colocando as mãos sobre o parapeito da ponte para dar o salto mortal, esbarrei em um objeto que me caiu aos pés. Nada mais, na verdade, me importava. Mas agora, diferentemente daquela voz deslocada, pareceu-me que uma outra voz surgiu-me internamente, e ela, com uma voz fina e delicada, dizia-me: abaixe-se, José, abaixe-se, José. Entendi que o objeto que havia caído aos pés, e que em meio à escuridão da madrugada, não sabendo do que se tratava, talvez fosse este o convite que eu recebia para me abaixar e descobrir o que era. Abaixei e vi tratar-se de um livro sem capa, molhado pelo sereno da madrugada, e buscando a luz opaca de um poste ali próximo, vi que no frontispício daquela primeira página daquele livro, já sem a sua capa, existia uma inscrição manual: esta obra salvou minha vida, a Laurent, Le Livre des Espíritos, o livro dos Espíritos. O que me chamou a atenção, Sr. Allan Kardec, foi aquela inscrição de alguém que se dizia ter sido salvo por aquela obra. E procurei então ver nisto um sinal, para que quem sabe também eu não pudesse me salvar. Retornei à minha casa, e no restante daquela madrugada, ao começar do dia, em mais algumas horas, avancei na leitura daquelas questões. À época, primeira edição, apenas 510 perguntas e respostas. Avancei então para saber do que se tratava aquele livro. Descobri que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Descobri que Deus criou seus filhos espíritos imortais e os lançou às reencarnações, às vidas sucessivas, para que da simplicidade e da ignorância atingissem a condição de espíritos perfeitos. De que em cada uma das oportunidades teríamos, como teremos, oportunidades de crescimento, chances de reavaliação, de retomada, de recomposição, de progresso espiritual. Percebi que nada acontece por acaso, sendo que o acaso não existe, que tudo faz parte da lei da vida, da lei de ação e reação, de que somos livres, mas nos tornamos responsáveis diante das nossas escolhas, e tanto mais conhecemos, tanto mais seremos cobrados pelo que sabemos, porque a vida pedirá a quem muito recebeu. Percebi e entendi que são muitas as moradas espirituais,
e de que em nascendo, sendo criado por Deus, há um objetivo, uma finalidade existencial, porque Deus nos criou com uma finalidade útil, e haveremos então de atingir esses alvos de felicidade. Entendi que aqueles que morrem não morrem, estão mais vivos do que nunca, e de que minha doce companheira prosseguia sua vida além da morte, e que dia chegaria em que nós nos encontraríamos matando as nossas saudades, de que assim se formam os vínculos familiares, os vínculos de amizade, os vínculos de afinidade, os vínculos da solidariedade para a formação da grande família espiritual, filhos e filhas de Deus compromissados com as causas de nosso Pai. Entendi que se passamos dores, elas fazem parte de um processo de crescimento para que possamos despertar as nossas consciências. Entendi que tudo passa e de que sempre há uma razão a mais para viver e de que não vale a pena tentar sair da vida. Percebi que sairemos da morte quantas vezes forem necessárias e jamais conseguiremos sair da vida. E por isto remeto ao Senhor aquele livro que encontrei na Ponte Marie, encadernador que sou, com uma nova capa que eu mesmo preparei, e lhe devolvo para que ele siga o seu rumo, e esta nova doutrina console os corações, esclareça as criaturas, toque as consciências, e que todos possam continuar caminhando em direção à luz. Mais uma vez, obrigado, Sr. Allan Kardec. O professor Rivaio abre então o pacote. Ali está realmente o Livro dos Espíritos com uma nova encadernação. Abre a capa e nesta justa primeira página citada por José, lá está a primeira inscrição manual: esta obra salvou minha vida. E logo abaixo uma outra: salvou-me também José Perrier. O Sr. Allan Kardec vai até a janela de seu gabinete, lágrimas correm-lhe dos olhos e ele percebe que estava valendo a pena, que poderiam contradizer a doutrina espírita e aqueles que eram seus perseguidores, dizer que ela não atingiria o seu fim de transformar as criaturas e de conduzi-las a um céu interior consciencial, mas de que naquele instante sabia ele, por Alohan e José Perrier, que dois espíritos já haviam sido ajudados e salvos pela mensagem dos espíritos ali contida, e nesse sentido já estava valendo a pena. Creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira e pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma ainda se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo invisível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens, e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai.
Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em: fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador prometido pelo Cristo, sou o Espiritismo. E o Espiritismo então tem um papel, dentre todas as questões da humanidade, em particular falando hoje, na questão da prevenção ao suicídio. Falar da vida. Jesus declarou, sentenciou que Ele nos trouxe vida, e vida em abundância. A vida que parte de nós, a vida que é inerente a cada ser, que realmente, uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir. A vida é uma criação imortal de Deus, e assim prosseguimos, feitos, criados por Deus, seguimos em direção à luz, a mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Assim nos diz Castro Alves, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no poema Marchemos Íncito em O Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico Xavier. É mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É um processo continuado, é um processo que envolve o nosso esforço, é um processo que requisita de cada um de nós as nossas habilidades, e o Espiritismo vem nos trazer justamente este ensinamento. Quem somos nós? Espíritos imortais, filhos e filhas de Deus, espíritos que realizam o seu processo evolutivo gradativo, e que tanto quanto nos desapegamos, vamos nos amadurecendo, e tanto quanto amadurecemos, vamos nos desapegando das coisas mais complicadas, para entender que a vida tem uma sua simplicidade dentro de uma certa complexidade, e de que a vida tem uma complexidade até mesmo dentro da sua simplicidade. Então nós vamos percebendo que estamos vivos, jamais deixaremos de estar vivos. Esta é a contribuição do Espiritismo na propagação de que o Espiritismo matou a morte, de que a vida continua, de que não existe a morte, embora nos caiba aqui fazer uma consideração filosófica de que, se não existe a morte do espírito, por assim dizer, porque a morte física, fisiológica, somente liberta o espírito que retorna à pátria espiritual, poderíamos falar ou conceituar outros tipos de morte: a morte existencial, a morte do entusiasmo, a morte da alegria, a morte consciencial, a morte do sentimento, a morte do viver. Tanto que em o livro Recados do Além, de Emmanuel e Chico Xavier, numa das páginas, Emmanuel coloca um discípulo perguntando ao seu mestre: mestre, a morte existe? E o mestre rapidamente respondeu: não, a morte não existe, a vida é uma criação imortal de Deus. Mas após breve pausa, o discípulo reiterou a pergunta, como querendo finalizar a conversa e tornar-se convicto diante daquilo que estava aprendendo. Então disse ele: então a morte não existe? E o mestre desta feita respondeu: sim, a morte existe num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. Então há outros tipos de morte, diante do fenômeno vida, que não se extingue, porque somos nós seres imortais, mas precisamos trabalhar em nós este aspecto da vida consciencial, da vida sentimental. E é quando então o Espiritismo, que nos apresenta esta contribuição como prevenção ao suicídio, para dar o nosso fortalecimento, para nos fazer caldear os nossos sentimentos,
sublimar os nossos ideais, ampliando as nossas consciências e apresentando-nos quem verdadeiramente somos, o que estamos fazendo aqui, e de que o nosso futuro, o nosso porvir, está a depender das nossas escolhas do presente, como somos nós o resultado das nossas escolhas do passado, mesmo que não o passado distante, mas o passado mais recente, mesmo desta vida atual, das chamadas causas anteriores das aflições e das causas atuais das nossas aflições. Quando um certo desencanto, quando um certo desespero, quando um certo amolentamento, nem sempre será uma resultante daquilo que vivemos no passado e que colhemos agora, mas daquilo que temos construído diante das nossas opções infelizes e dos nossos desvios de percurso, além naturalmente das influências espirituais sutis dos processos obsessionais. Somos nós o resultado então desta dinâmica de energias. O Espiritismo então contribui na prevenção ao suicídio, falando de que a vida jamais se extinguirá e a morte não existe. Mas começamos a perceber que diante do Espiritismo nós, que somos espíritas, temos também então a nossa contribuição, o nosso papel. Qual seria o papel do espírita diante da prevenção ao suicídio? Se não transformar-se, categorizar-se num discípulo redivivo do Cristo na atualidade. Se os discípulos foram mensageiros da Boa Nova, se os discípulos à época saíram pelos caminhos para divulgar a Boa Nova da vida, da luz, da esperança, somos nós chamados a este período, 162 anos de Espiritismo, completados em 18 de abril deste ano, a serem contados de 18 de abril de 1857, portanto 162 anos de Espiritismo, falando de Deus, Pai, de amor e misericórdia, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, um ser imortal, o ser que jamais morrerá e que prossegue o seu caminho em direção à luz, à perfeição. A mediunidade nos fazendo entender que esses espíritos, almas dos homens que viveram na terra, estão na erraticidade, se comunicam conosco e nós nos comunicamos com eles, mas que também nós um dia estaremos nesta faixa vibracional como espíritos encarnados, também sensibilizando os nossos corações queridos que aqui ficaram provisoriamente, de que a reencarnação é o pilar da justiça divina, é uma ferramenta da justiça divina para nos dar a possibilidade da reconciliação, do recomeço, da retomada, do refazer, do reedificar, do reconstruir. Mas que a reencarnação, nascendo então no berço e terminando no túmulo, eis aí, neste momento, neste tempo que se dá entre o berço e o túmulo, o nascimento e a morte, a nossa avaliação de desempenho. O período em que temos que nos dedicar às nossas vidas para captar da vida aquilo que ela está a nos ensinar, para aproveitar e saborear o que a vida tem de melhor, embora passemos pelos percalços, enfrentemos os obstáculos, tenhamos momentos de tristeza, de desencanto, mas sabendo que, como dizia Chico Xavier, numa mensagem que recebeu de Maria Mãe Santíssima, tudo passa, tudo passa. Então o Espiritismo vem nos ajudar nesse sentido de que tudo ocorre conforme deve ocorrer. Qual é o papel então do espírita? Ser o interlocutor deste momento atual, ser o interlocutor, o intermediário dessas conversações onde fomos plantados, onde nós estamos, no círculo familiar, no círculo de vizinhança, no círculo de amizades, no círculo profissional, no círculo recreativo. A questão é que o mundo, a vida na chamada horizontalidade, nos mecanismos da nossa relação de sobrevivência no mundo físico,
nos faz às vezes reagir ou agir conforme todo mundo faz. Então, quando alguém nos pergunta como vai, assim como perguntamos a alguém muitas vezes como vai, e ouvimos desse alguém, não está mole, não está fácil, o negócio está difícil, está complicado. Naturalmente, assim como ouvimos do outro ou dos outros, possamos nós também estarmos sendo aqueles que respondem isto. E neste momento não estaremos contribuindo em nada para que o outro veja a vida de forma diferente. Porque se o outro nos pergunta como vai, e a gente diz caminhando em direção à luz, é uma resposta que possivelmente faça o outro pensar. Mas é claro que essa resposta que nós possamos dar, mesmo que didaticamente ou levada pelo raciocínio, pela lógica, nem sempre tem uma referência pessoal daquilo que estamos vivendo. Que podemos estar respondendo, estou caminhando em direção à luz, mas por dentro estou em total sombras, na escuridão. Porque todos temos as sombras individuais e coletivas, mas este é um exercício, o papel do espírita de sensibilizar as criaturas, de estimular as criaturas. Quando o senhor Allan Kardec desencarnou, a 31 de março de 1869, o Jornal de Paris, numa página de senhor Paget de Noyer, fez então ali uma apresentação sobre os encarnos do senhor Allan Kardec. E uma das expressões é a seguinte: já não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular, enchendo o imenso vazio que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o Espiritismo esparge as flores da esperança. Daí então entendermos que o papel dos espíritas na atualidade é espargir flores de esperança, é mostrar aos outros que vale a pena viver. Mas se assim como os outros nós agimos ou reagimos da mesma forma, contrariamente àquilo que agora já sabemos, que como filhos de Deus, irmãos de Jesus, seres imortais, que jamais morrerão, que terão pela frente várias oportunidades reencarnatórias como já tivemos outras, se mesmo assim nós estamos desanimados, o que dirão os outros que não conhecem o Espiritismo? Se tudo isso que nós já saboreamos no sentido intelectivo do nosso conhecimento desce ao nosso coração, nos sensibiliza, nos leva às vezes ao choro, às lágrimas diante das palestras, dos romances, dos filmes, dos periódicos, semanários, de tudo que vem falando da proposta espírita, mas na hora da gente responder, na hora de dar uma resposta pedagógica nesse sentido, a gente continua respondendo aquilo que todo mundo diz. Não saímos deste roteiro que também criamos, que é um roteiro enfermiço, que é um roteiro que nos destrói e que nos faz morrer por dentro. Que cada vez que reagimos desta forma, nós também estamos nos matando. No Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Allan Kardec num determinado momento que muitos serão aqueles que chegarão no plano espiritual como suicidas morais. Não matarão seus corpos físicos, não atentarão contra a própria vida física tentando se retirar da vida, mas de alguma forma estarão matando as suas oportunidades de crescimento, estarão deixando de atender os convites que a vida lhes dá, estarão deixando de cumprir aquilo que podem cumprir diante das necessidades do momento. O senhor Allan Kardec, enquanto professor Rivário, em 1831, na Academia Real d'Arras, deu uma contribuição, ganhando na época um trabalho que apresentou, cujo título era Qual o método de estudo mais de harmonia com as necessidades da época? Poderíamos comparativamente fazer uma análise. Qual é o comportamento nosso espírita mais em harmonia com as necessidades da época? No momento em que o caldeirão está fervilhando, no momento em que a transição planetária, na separação do joio e do trigo, dá sinal
é um processo em que estão sendo caldeados os sentimentos, nos assusta um pouco, mas na verdade é um processo de limpeza emocional, de limpeza psíquica, de limpeza psicológica, espiritual. E então vemos, mesmo diante deste quadro sombrio, aqueles que estão tentando buscar um caminho, mas precisam primeiro retirar um pouco de si, daquilo que os destrói, daquilo que os mantém na sombra e não os deixa ver a luz. Quando o Espiritismo então abre esta proposta, firme, de nos apresentar a vida consentida por Deus, a vida que é o cântico das horas que vêm e que vão, das horas que passam, dos nossos dias e noites, das oportunidades que temos todos os dias de falar, de conversar com alguém, de nos movimentar, de sair de um lugar, de ir para outro, de buscar, de conhecer, de intervir, um processo de intervenção positivo, feliz. Mas quando então recolhemos as armas, chamando de armas nesse sentido, a instrumentação que já temos, são instrumentos, são recursos, são armas do bem, são armas positivas. Estamos hoje instrumentados intelectualmente, estamos instrumentalizados emocionalmente, sentimentalmente. Daí não só os centros espíritas, mas quantos trabalhos são feitos de benemerência, de filantropia, no campo da assistência social, dos grupos que cuidam daqueles que estão doentes, psicologicamente, emocionalmente, daqueles que estão aí, dentro de nossa casa, na vizinhança, por onde passamos, pedindo socorro, querendo que alguém sorria, que alguém lhe estenda a mão, que alguém o abrace. Infelizmente, às vezes, a forma de mostrar isso é a agressão, a agressividade. Nem mesmo eles sabem das suas carências. Todos nós temos as nossas carências, as nossas fomes, como diz Amado Nervo no livro Plenitude, capítulo 29. Todos têm fome, fome de pão, fome de ser, fome de paz, fome de amor. Temos a fome do pão material, mas muito mais do que isto, do pão espiritual, que mata esta fome interior, que nos alimenta por dentro, que nos dá um sentido para a vida, que nos conecta com o divino, que cria uma relação direta com o Pai. E ao dizer Jesus, eu e o Pai somos um, então a nossa oração, a forma de conversarmos com Deus, sem os chamados petitórios, as nossas simples rogativas, mas um processo de total conexão com o divino, uma vez que somos filhos dele. Quando perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá da Igreja Católica, quando lhe perguntaram como era a oração dela, o que ela dizia na oração para Deus, ela respondeu ao jornalista: eu não digo nada, eu só escuto. E o jornalista então perguntou para ela: o que Deus disse para a senhora? Ela disse: ele não fala nada, ele só escuta. Então a oração desta conexão da criatura com o Criador, do Filho com o Pai, isso então é muito mais do que a oração matinal que fazemos para levantar da cama, quase como um processo obrigatório. Quando abrimos os olhos, simplesmente ao dizermos: Senhor, obrigado pela vida, obrigado porque estou vivo, obrigado por esta oportunidade. É um verdadeiro poema de gratidão, ou nada a dizer, só escutar, porque Ele já sabe, escutar o que Ele nos diz, e nós já sabemos o que Ele quer nos dizer. Parece-nos que Deus nos diz todos os dias, esteja chovendo ou fazendo sol: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, vai em frente, não te perca entre os caminhos, mantém tua esperança, te enchas de fé, prossegue, não perca a oportunidade, não te enchas de medo, brilhe a vossa luz, brilha teus olhos, sorria para a vida, se deixe invadir pela própria existência, reconheça as tuas habilidades, as tuas oportunidades, as tuas capacidades. Todos podemos muito mais. Parece-nos que Deus nos diz todos os dias isto, e nós sabemos,
porque as suas leis estão na nossa consciência. Então, quando saímos da nossa cama, dos nossos aposentos, para a vida de relações, e parecendo-nos que num outro sentido e numa outra era, saindo das nossas cavernas internas, não das cavernas primitivas, das nossas cavernas internas, de onde gostaríamos de nos esconder, de onde gostaríamos às vezes de ficar, sendo muitos os dias que talvez tenhamos chegado a dizer: que vontade de ficar aqui no meu quarto, de não sair, ver ninguém, ou então ir para um lugar que ninguém me conhece. E às vezes estas são ameaças ou chantagens emocionais existentes dentro da casa. Vocês vão ver, qualquer dia eu pego a mochila, a mala e saio por aí, ninguém mais vai me ver. Então estamos ainda trabalhando internamente os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas reações. Se nós, com todo o conteúdo espírita, temos essas carências, fobias, anseios, temores, estados psicológicos alterados, que dizer dos nossos irmãos que não conhecem da vida o que nós conhecemos? E que talvez seja fácil pular da Ponte Marie para o Rio Sena, ou seja fácil lançar-se a uma corda no alto da casa, dependurando-se numa árvore, num varandão ou numa madeira qualquer. Talvez seja fácil cortar os pulsos e ver sangrar-se inteiramente, ou se deixar à frente de um trem, de um automóvel, ou deixar-se também rodar entre as águas, em um redemoinho das águas escuras de um rio na madrugada sem fim. Então, quando nós assistimos toda essa série de espetáculos, por assim dizer, no mundo, que nos chocam, que nos compadecem, que nos emocionam, que tocam internamente os nossos corações, se o Espiritismo faz a sua parte no seu papel de esclarecer e consolar, eis aí então a nossa chance de espargir flores de esperança, de esclarecermos as criaturas e consolá-las. O professor José Jorge dizia que o Espiritismo esclarece consolando e consola esclarecendo. Então o nosso papel é de sorrir, porque talvez isso console, mas é de conversar, dialogar, porque talvez isso esclareça. O abraço que conforta, mas o diálogo, a conversa que esclarece. As nossas visitas, a nossa participação na casa espírita, na evangelização da criança, do jovem, do adulto, o trabalho com passe, a espiritualidade aqui que nos rodeia e que traz para este ambiente muito mais do que nós, os que partiram desta vida pelas vias do suicídio, ou trazem para este instante espíritos que estão tentando ajudar aqueles que na terra estão pensando em desistir da luta e estão a ponto de tombar. Essas energias dos nossos pensamentos, tanto quanto a nossa positividade de pensamentos e de emoções, pode realmente contribuir para que os espíritos venham colher em nós essas possibilidades múltiplas, variadas, de ajudar os que precisam. E a gente às vezes se perde em tantas coisas, em tantas balelas, em tantas mensagens do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, com coisas sem importância, com coisas que não são necessárias, com coisas que não são essenciais, e não sendo importantes, não sendo necessárias, não sendo essenciais, não são prioritárias. Eis o momento de trabalhar as prioridades do ser espiritual, mesmo vivendo na terra, saber o que é importante, necessário, essencial e daí prioritário. Vamos então trabalhar as prioridades do espírito, mas do ser que naturalmente vive na terra e que precisa respeitar, como diz Emmanuel, os sinais de trânsito. Temos os olhos voltados à eternidade, porque somos seres imortais, mas respeitando as leis do trânsito como seres viventes, sobreviventes transitoriamente no planeta Terra. Há momentos em que estaremos então com os olhos abertos, há momentos em que estaremos com os olhos fechados. Os olhos abertos para nos conectarmos com a vida e focalizarmos o que estamos passando, o que está ao nosso derredor, para não perdermos o próprio sentido da existência.
E às vezes fechamos os olhos, buscando em nós a razão de existir, mesmo entre dores, sofrimentos e lágrimas, mas a razão da própria existência, porque diz a mensagem bíblica: Deus habita em vós, vós sois o templo de Deus. Então é um instante, nesse momento especial, em que a terra passa, em que aqueles que pensam em morrer, matando-se, estão aguardando naqueles que já sabem que mesmo matando-se, eles continuarão vivos, e que levarão consigo uma vida, uma experiência, uma oportunidade autodestrutiva, de amarguras, de decepções. Somos nós então aqueles que, espargindo luzes e flores de esperança, devemos então conviver com o outro, dentro de casa, na vizinhança, no centro espírita, no trabalho social, no trabalho recreativo, nos nossos passeios, sendo sempre referências para aqueles que aguardam uma tábua de salvação, para aqueles que aguardam o livre des espírites sobre o parapeito da Ponte Marie, e que metaforicamente nós podemos nos transformar neste livro, falando da importância da vida, falando de Deus que é Pai, e quem sabe então colaborando para que esses nossos irmãos encontrem um caminho de luz, consigam suprimir as suas dores, amenizar o seu sofrimento, estancar as suas lágrimas e perceber o quanto vale a pena viver nesta vida que jamais se extinguirá, mas tornando a vida bela e boa naquilo que ela pode realmente nos oferecer. E é nesse instante então que, pensando nesses nossos muitos irmãos que necessitam deste apoio do Espiritismo, como o Sr. Allan Kardec identificou na carta que recebeu de Joseph Perrier, neste momento em que nós identificamos os nossos papéis diante das muitas questões que tocam a sociedade humana, e em particular a prevenção ao suicídio, que é de modo a esclarecer e consolar as criaturas, é que o Espiritismo nos diz: pergunta a terra ante a separação, para onde vão os mortos afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro: onde estão nossos queridos amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fino viajor, mergulhando no infinito, seria lápide fria as inscrições no granito? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixas de veludo mortos, presos, onde estão? Neste quadro sombrio que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, alevantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito. É a doutrina dos Espíritos que esclarece, consola e vivifica. Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o Espírito persiste, a individualidade sobrevive. O desencarne do Espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo a vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, ou mais propriamente, estão. Naître, vivre, mourir, renaître encore, et progresser, sans cesser, telle est la loi. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Abaixe-se, José. Abaixe-se, José. Muita paz.